Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 18 de outubro e eu vou comentar o que é que os grandes dados no mundo e também apontam para o Brasil e o que é que dados do Brasil estão nos dizendo aí sobre a conjuntura. Eu posso dizer que o cenário piorou para o Brasil, né, na última semana, especialmente por causa da mudança de expectativas nos Estados Unidos sobre a queda de taxa de juros por lá. Esperava-se uma queda de 0,5 pontos percentuais, isso mudou significativamente com os novos dados de atividade econômica e de inflação nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, um dos diretores de política monetária nos Estados Unidos, foram vários que deram entrevista nessa semana, mas um chegou a dizer que poderia não haver queda de taxa de juros na reunião de novembro. É muito improvável, a maior probabilidade é de uma queda de 0,25 pontos percentuais, mas as treasuries mais longas, né, os títulos de dívida dos Estados Unidos mais longos, de 10 anos, por exemplo, subiram de 3,65 para 4,10, quer dizer, é bastante significativa a alta. É claro que isso tem impacto sobre a taxa de câmbio de países emergentes e o Brasil, além de ter esse contexto mundial um pouco pior, também tem as suas próprias particularidades, né? Digamos assim. O Brasil, inflação e política fiscal, sem dúvida, são as principais. Eu diria que a inflação teve um indicador que saiu ontem bastante preocupante, o IGP-10, né? Um aumento de 1,34% do IGP-10, é bem forte, é uma aceleração, inclusive, em relação ao mês passado, mas o destaque principal aqui é o IPA-Agro, né, o Índice de Preços ao Produtor de Produtos Agrícolas, que veio com uma alta de 3,78%. É muito expressivo isso e assim, evidentemente está ligado, né, às nossos problemas de seca. E isso tem impactos a toda o mundo da produção, que, como a gente sabe, é uma economia que ainda está aquecida, né? Bem aquecida. Então a gente vê com preocupação esse índice, porque ele pode virar né, uma inércia, pode contaminar a inflação brasileira com inércia. Nesse sentido também eu acho que é importante destacar que a gente só vai assistir uma valorização da moeda brasileira à medida, ou me parece, né, que só vai acontecer isso à medida que saia uma agenda mais clara de corte de gastos. A gente vem ouvindo falar bastante aí, mas ela ainda não tem uma agenda clara de aonde vai ser cortado, especialmente se vão ser mexidos aqueles componentes que eu venho ressaltando aqui muitas vezes, né? As despesas indexadas, né? De previdência, de salário mínimo, de gastos com programas sociais, etc. Esses são e especialmente os gastos com saúde e educação, que também, né, eles variam conforme a receita. Tudo isso é super relevante, né, porque gera uma certa promessa do que vai acontecer com o futuro da economia do Brasil. Então a gente está bastante atrasado nisso e aí veremos à frente. Alguns dados aqui são interessantes, também saíram nessa semana, acho que é importante comentar. Os dados do monitor do PIB da FGV, né, mostrando assim, uma leve queda no trimestre finalizado em agosto da atividade econômica. Isso não deixa de ser uma boa notícia, uma vez que a economia vinha muito aquecida, né? Essa queda foi especialmente no setor de serviços, a indústria manteve estagnada e o agro até cresceu um pouco em agosto. Então a gente vê um contexto um pouco pior nessa semana, e que depende muito de como é que vão vir os próximos dados de PIB no Brasil, de atividade econômica, mas também depende muito agora de uma melhor agenda ou de uma capacidade de endereçar o problema dos gastos, já que aparentemente está bem claro de que não vai dar para melhorar a situação fiscal via aumento de arrecadação. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.